para a prevenção ou investigação da presença ali no início, né, a possibilidade, claro, do câncer de próstata. Para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui o médico urologista Fabrício Ramos, obviamente muita experiência já tratando aí desse tema e, claro, a gente traz ele aqui para dividir com você como é que a gente pode realmente falar sobre os mitos e verdades em relação ao câncer de próstata, tá? Eu já vou fazer uma provocação, doutor, porque durante a pandemia, muita gente passou a adotar a bicicleta como sendo um transporte aí, ou para exercício, ou para desestressar de um modo geral. Eu também adquiri uma e troquei logo o banco, porque o banco que veio era um banco para atleta, né? O banco para atleta, a condição física deles, o corpo muito mais magro, o banco era muito fino e parecia que estava ali batendo na próstata direto. E eu troquei o banco, botei um banco mais largo, inclusive no grupo que eu pedalo, o meu banco é o mais feio, porque eu quero mais o conforto. Andar de bicicleta nessas condições, naturalmente com um banco ali com um pouco acolchoado, enfim, a própria atividade, é algo que pode, de certa maneira, afetar negativamente a próstata? Muito bom dia. Bom dia, doutor Fabrício, bem-vindo. Bom dia aos ouvintes. Em relação a essa questão de andar de bicicleta, sobre a questão do selinho da bicicleta, não tem nenhuma correlação com o câncer de próstata. O que a gente sempre recomenda é que na hora de você for fazer a coleta do exame do PSA, que você tenha no mínimo uns 3 dias sem pedalar, sem fazer qualquer tipo, andar a cavalo, andar de moto, porque isso pode interferir no exame do PSA. Então, uma outra dúvida. Câncer de próstata é doença de idoso? Sim, ela é doença de idoso, por quê? Ela acomete mais os pacientes por volta da década de 50 anos, tá? Mas não é uma doença exclusivamente de idosos, tá? Pode acometer também pacientes jovens, mas são casos mais raros, né? Acomete cerca de 2 a 4% de todos os casos de câncer de próstata. As alterações que acontecem na próstata sempre são cancerígenas? Não. A questão do câncer é uma questão a parte da próstata, tá? Nós temos também condições que podem acometer esse órgão, como, por exemplo, um aumento fisiológico, né? Ela vai aumentar de volume, chamado de hiperplasia benigna. Nós temos condições inflamatórias, que são as prostatites, tá? E o câncer de próstata, ele faz parte do rol de doenças da próstata, né? É um dos motivos que o homem deve procurar o seu médico. Então, nem sempre o laudo do PSA alterado significa que é câncer. E isso é uma mensagem que eu queria deixar aqui para todos os ouvintes, é que se você tem um PSA alterado, não significa que você tenha um câncer de próstata. Da mesma forma que se você tiver um PSA normal, não quer dizer que você não tenha, tá? Então isso tem que ser uma condição que tem que ser avaliada pelo seu médico, tem que ser avaliada pelo médico que está te acompanhando. Então não vá ler um exame sem saber interpretar, Fica né? logo Pois é, usando o preocupado. Google, né? Que é uma coisa Isso. que as pessoas costumam fazer, lamentavelmente. O PSA, pessoal, a gente está falando do exame de sangue, que vai fazer lá uma investigação para detecção também de alguma anormalidade já a partir do exame de sangue. Mas aí a pergunta que não quer calar: por que mesmo com o exame de sangue, o exame de toque retal para o profissional urologista, ele é também considerado um exame de investigação entre os ideais? Isso. O exame do toque retal, ele é fundamental porque a gente consegue avaliar algumas características da próstata, como, por exemplo, densidade, morfologia, se tem algum tipo de nodulação. Então, tudo isso é avaliado no toque retal. E, infelizmente, até hoje, não inventaram nenhum equipamento moderno, tecnológico, que substitua a avaliação do toque retal. Isso ocorre em função da localização da próstata, é isso? Porque não ter lá um exame de imagem? Ah, não, eu vou fazer o abdômen total, que o abdômen total vê tudo e evita o danado desse exame de toque. Isso eu estou me referindo àqueles homens que, obviamente, levam a cabo o preconceito para não ir ao profissional médico. Mas isso tem sentido, doutor? Assim, em relação à localização da próstata, é uma localização um pouco mais difícil de se avaliar no exame físico, por isso que tem que ser feito o exame toque retal, mas a gente já vislumbra algum tipo de exame de imagem que no futuro, tá, possa vir sim a substituir o toque retal, que é a ressonância multiparamétrica da próstata. Porém, devido aos altos custos e condições de disponibilidade, nem toda cidade tem esse tipo de equipamento, ainda não está totalmente regulamentado, mas eu acho que no futuro próximo isso pode acontecer. Doutor Fabrício, rastreamento para câncer de próstata só é indicado para quem está com suspeita da doença ou não?
Assim, o rastreamento é feito, recomendado a partir dos 50 anos, na população em geral, e com 45 um fator de risco, para toda a população masculina, tá? Isso é deixar frisar e deixar essa mensagem importante, porque tem muitos pacientes que eu recebo no ambulatório que dizem, doutor, não sinto nada, vou precisar fazer algum exame? Claro que vai, porque é nesse momento que a gente consegue identificar o câncer no seu estágio inicial. Não tem sintoma? Não. Geralmente no início, quando está começando a aparecer essas modificações das células, ele não manifesta sintoma no início. Ele só vai manifestar algum tipo de sintoma quando ele já está em estágios mais avançados. Avançados. O que é um câncer fechado e o que é um câncer metástico? Pronto. O câncer localizado, que a gente chama, ele está restrito ao órgão prostático, né? Envolvendo o órgão em sua cápsula. Quando ele está metastático, é quando ele já se espalhou, já migrou para outros órgãos, outros sistemas do corpo, né? Como, por exemplo, o mais acometido no câncer de próstata seria a região pulmonar e os ossos. Deixando um pouco de lado a questão, aliás, ampliando a nossa discussão aqui, não apenas falando do câncer de próstata, mas quais são os exames e a partir de que idade os homens realmente precisam fazer o seu check-up, precisam realizar exames e que exames são esses que o senhor orienta, por exemplo? Por exemplo, seguindo as recomendações da nossa Sociedade Brasileira de Urologia, a gente sempre recomenda que os homens, na população geral, a partir dos 50 anos, procurem uma vez ao ano o seu médico para fazer os exames de rastreio, tá certo? E com 45, aqueles pacientes com algum fator de risco, como por exemplo os afrodescendentes e os pacientes com histórico familiar positivo, tá certo? Mas assim, eu sempre converso com meus pacientes que não tem uma idade ideal para procurar o seu médico. Se você perceber, se você tiver 40, 20, 30 anos, o importante é que você seja acompanhado periodicamente. Doutor, tem uma dúvida que é muito frequente sobre o câncer de próstata. O tamanho do dedo indicador, ele revela o risco para câncer de próstata? Existe isso? Não, isso é um mito, né? A questão de você relacionar o dedo com próstata realmente é um mito, porque isso é uma condição de avaliação do órgão, né? Então, isso tem que ser posto aqui, que não é só um exame que vai determinar se você tem câncer ou não. A gente tem vários fatores que, em conjunto, podem formar o seu diagnóstico. Alguns homens, né, que obviamente resistem a fazer o exame do toque retal, temem que a partir do exame de toque retal a sexualidade, a masculinidade deles se modifique. Existe algum parâmetro científico para isso, doutor? Não. Isso é outro mito, que quando você vai fazer um toque retal, isso vai mudar seu desempenho sexual, vai mudar sua sexualidade, tá certo? O importante é deixar bem claro aqui que o fato de você fazer o toque retal é em prol da sua própria saúde. Você não pode negligenciar isso aí, porque você pode, assim, descobrir uma alteração ou mesmo qualquer tipo de problema em estágio inicial. Isso é o mais importante. É difícil convencer os homens hoje em dia ou a mensagem já está mais disseminada e eles já estão mais conscientes, doutor? Bom, hoje em dia a gente percebe que os homens estão nos procurando um pouco mais, exigindo que a gente faça realmente a avaliação completa da próstata. Só que o que eu percebo, como essa semana que passou agora, eu fiz uma avaliação em alguns interiores do estado aqui de Alagoas, a gente percebeu que há ainda uma barreira, principalmente o pessoal que está mais no interior, tem essa condição cultural um pouquinho mais conservadora, e vários pacientes que eu atendi, assim, se negaram a fazer o toque retal. Mas apesar de eu ter explicado a importância, mas mesmo assim eles bateram o pé e negaram. Então a gente percebe que no interior ainda está lamentável, né? Lamentável, né? A ignorância pode levar você a perder a sua vida em função de uma opinião, né? Obviamente a conversa ali em grupo, que normalmente não ajuda, lamentavelmente, né? E, consequentemente, você colocar a sua vida em risco, antecipar a sua morte em função da sua ignorância. Queria agradecer a presença do médico Fabrício Ramos, médico urologista, hoje falando de mitos e verdades relacionados à próstata. Doutor, a palavra final é sua. A gente está chegando aí ao final do mês de novembro. Claro, não é apenas em novembro que é para fazer ter atenção com a próstata, né? Isso é muito claro, é só um período de campanha em nível nacional. Mas, por favor, a palavra final é sua. Assim, eu gostaria de só deixar bem claro aqui, deixar uma mensagem para todos os homens que estão nos ouvindo, ou até para as próprias mulheres que levam seus homens aos médicos, que o mês de novembro, ele não é só focado no câncer de próstata. A gente faz um alerta, a gente faz um chamado para que os homens se conscientizem e procurem seus médicos para cuidar da sua própria saúde. Isso que é o mais importante. O homem valorizar
o acompanhamento, a prevenção, o rastreamento, para que isso se torne uma rotina, não só no mês de novembro, mas durante o ano todo. Aí, falou o doutor Fabrício Ramos, médico urologista. Obrigada, doutor Fabrício. Até uma próxima. Fica aí o chamado. Conscientização. Homens, cuidem da sua saúde, tá bom?